seus olhos, curve sua cabeça, eleve o seu coração ao nosso Deus que já está aqui presente no meio de nós. Amém? Amado Pai, obrigado, Senhor Deus, por essa manhã. Obrigado por nos trazeres até aqui, Senhor Deus, até a tua casa. A tua palavra nos diz, Senhor Deus, que foi com amor eterno que tu nos amaste e foi com benignidade que tu nos atraíste, Senhor, até a tua presença, Senhor. Portanto, nesse instante eu te peço que o Senhor venha trabalhar em nossos corações e fazer deles terreno fértil, Senhor Deus. Vem nesta manhã preparar os nossos corações, assim como um arado, ele prepara a terra para receber, Senhor, a boa semente, Senhor. Para que os teus frutos venham germinar nas nossas vidas. Para que possamos entender, Senhor, qual seja a boa, perfeita e agradável vontade tua para a vida de cada um de nós. Eu ainda te peço, Senhor Deus, por mim, para que nesse instante o Senhor não olhe para a minha natureza humana, falha, pecadora, mas que tu venhas fazer, Senhor, para o louvor único da tua glória. Bem-aventuradas as palavras da minha boca e o meditar do meu coração diante da tua face. Ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém, Senhor. Amém. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 16 e 17. Vamos mais uma vez fazer a leitura desse texto. Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Nós temos então a seguinte escritura: Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Estas são as palavras do Senhor. Nós damos graças a Deus. Meus amados, nós estamos hoje a 2 dias de uma data tão importante na história da igreja. Nós estamos a 2 dias de uma data que verdadeiramente foi um marco na história de toda a igreja cristã. No dia 31 de outubro de 1517, aconteceu ali a Reforma Protestante, lá em Wittenberg, na Alemanha. Um verdadeiro marco na história da igreja em todo o mundo. Uma verdadeira volta às origens que foram se perdendo ao longo dos séculos. Porém, mesmo antes de Martinho Lutero, muitos outros nomes tentaram corrigir, naquele tempo, os erros que a igreja da época vinha cometendo. Aqueles homens foram chamados de os pré-reformadores. Mas todos eles tentaram e sem sucesso. Nenhum deles conseguiu fazer algo assim muito significativo naquele tempo. Nomes como John Wycliffe, um inglês e professor da Universidade de Oxford, um dos primeiros a traduzir a Bíblia para o inglês. Outro discípulo de Wycliffe, um homem chamado John Huss, também se levantou contra os desvios da igreja no tempo, mostrando os excessos do papado. Esse homem também acabou sendo perseguido, preso, foi chamado a se retratar diante das autoridades da época. Ele não se retrata, se mantém firme e é martirizado naquele tempo. Um outro pré-reformador, também muito conhecido, foi Jerônimo Savonarola. Esse homem começa a pregar em Florença, na Itália, ali pertinho de Roma. Esse homem também denunciava os desvios da igreja e do papado. Também foi chamado a se retratar, também não se retratou e também foi martirizado. Um tempo depois, nasce um alemão
filho de camponeses. Esse homem se torna um monge agustiniano e o seu nome era Martinho Lutero. Um homem que na sua juventude buscou a salvação mais do que qualquer outra pessoa. Martinho Lutero, na sua juventude, ele se autoflagelava. Todo santo dia, gastava pelo menos 2 horas num confessionário para confessar todos os seus pecados, com medo de perder a sua salvação. Os padres do tempo já não aguentavam mais ouvir as confissões de Martinho Lutero. Ele era um homem que queria ter paz com Deus, mas ele não conseguia essa paz. Vivia atormentado, pensando constantemente que a sua salvação seria perdida. Até que aos 29 anos de idade, esse homem abre as Escrituras e lê esse texto que a gente acabou de ler. O capítulo 1 da carta de Paulo aos Romanos foi um divisor de águas na vida de Martinho Lutero, principalmente a parte final do versículo 17, que diz assim: o justo viverá pela fé. Esse texto explode como uma bomba dentro do coração de Lutero e ali acontece, da parte de Deus, uma libertação na vida dele. Naquela hora, o tampão dos seus ouvidos é tirado, as vendas dos seus olhos também, elas recaem. E naquele momento, Martinho Lutero tem um encontro com o Senhor Jesus. Naquele momento, Martinho Lutero ele tem um encontro com a graça de Deus vindo poderosamente a agir na vida dele. Até que um dia, o Papa da época envia para a Alemanha, terra de Lutero, um dos seus emissários para vender as chamadas indulgências, vendendo o perdão de pecados. A igreja não estava lá muito bem das pernas, precisava construir a sua grande basílica. E dependendo do dinheiro que você pudesse pagar, você teria perdão de pecados para a vida inteira. Eram as chamadas bulas papais, bulas de perdão. Um documento que era emitido pela igreja da época, constando que nele você estava perdoado de todos os seus pecados. Pecados que você cometeu em todas as ocasiões da vida. Até que no dia 31 de outubro de 1517, Lutero pregou nas portas da igreja de Wittenberg as conhecidas 95 teses contra os erros da igreja. Eram 95 pontos, 95 momentos em que Lutero se referia aos certos desvios da época. E por que ele fez isso no dia 31 de outubro? Porque no outro dia era 1º de novembro. E a igreja celebrava o dia de Todos os Santos. E era um momento em que muita gente vinha para a igreja no 1º de novembro para celebrar essa data do cristianismo. Ou seja, quando todo mundo chegou na igreja, encontrou as teses de Lutero pregadas na porta da igreja de Wittenberg. Estava sendo deflagrada ali a reforma protestante. Essas teses bateram de frente com o papado. Logo em seguida, Lutero foi excomungado, pois ele era um monge. Depois de alguns anos, sob ameaça de morte, ele teve que defender a sua fé diante das autoridades da época. E Lutero disse assim: a menos que vocês me convençam pela palavra, apenas que vocês me convençam através das escrituras que eu estou errado, eu não vou me retratar. Porque um homem não pode agir contra a sua própria consciência. Ao sair dali, Lutero foi levado pelos seus amigos a viver exilado em um castelo, vivendo nesse tempo, nesse castelo, enclausurado por mais de 10 anos. Nesse tempo, Lutero, ele
começa a trabalhar na tradução da Bíblia agora para o alemão. A partir daí, a palavra do Senhor passou a ser pregada na língua do povo. Nos púlpitos e nos bancos da igreja, passaram a ter cópias da Bíblia, traduzidas por Lutero. Logo em seguida, esse movimento se espalhou por toda a Europa. Outros reformadores importantes nessa data também não poderiam deixar de ser citados, como Zwinglio, na cidade de Zurique, na Suíça, João Calvino, que viveu em Estrasburgo, na França, depois também em Genebra, na Suíça, John Knox, na Escócia, e também muitos outros. E sabe, queridos, nós podemos hoje sintetizar as maiores ênfases que a Reforma Protestante ela trouxe. 5 pontos principais foram bem mais evidenciados naqueles dias. 5 pontos que ficaram conhecidos como os 5 solas. Sola Scriptura, ou somente a Escritura. Sola Fide, ou somente a fé. Sola Gratia, ou somente a graça. Solus Christus, somente a Cristo. E Soli Deo Gloria, somente a Deus a glória. E o primeiro ponto é esse: sola Scriptura, ou somente a Escritura. Naquele tempo, a Bíblia, a palavra de Deus, era lida apenas pelo clero. Era lida apenas pelos homens, pelos sacerdotes que serviam à igreja. O povo não tinha acesso à palavra. O povo não tinha acesso à Bíblia, o povo não tinha acesso às Escrituras. Porque era um povo que muitos naquele tempo nem sequer sabiam ler. Nem sequer eram alfabetizados, nem sequer escreviam. Era um povo sem instrução. E olha, um povo sem instrução é um povo manipulado. Um povo manipulado é um povo que não consegue pensar com as suas próprias, andar com as suas próprias pernas, pensar do seu próprio jeito. E em muitos momentos era isso que acontecia. Muitas pessoas eram manipuladas naquele tempo. Os reformadores reafirmaram naquele tempo a supremacia das Escrituras, do Antigo e do Novo Testamento. Eles disseram que as Escrituras estavam acima de todas as coisas, de tudo aquilo que a igreja vinha a fazer, deveria ter tudo aquilo uma base na palavra de Deus, ou seja, a palavra de Deus tinha que estar acima dos dogmas, a palavra de Deus deve estar acima das tradições, a palavra de Deus tem que ser a última palavra. Amém? A palavra de Deus é inerrante. A palavra de Deus é infalível. Meus amados, a palavra de Deus ela é suficiente para mim e para você. A Bíblia é para nós a única regra de fé e prática que nós temos. De todas as doutrinas e de todos os ensinos contrários, nós podemos nos defender com a palavra. Nós podemos nos defender através dessa palavra. Todas as doutrinas devem ser rejeitadas, como disse o próprio apóstolo Paulo. Se um anjo descer do céu e pregar algo diferente do que está nas Escrituras, seja ele maldito. A autoridade da igreja, queridos, precisa estar debaixo da autoridade das Escrituras. Nenhum dogma, nenhuma tradição, nenhuma experiência sobrenatural podem ser aceitas se elas não estiverem de acordo com a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua 2ª carta a Timóteo, ele diz exatamente assim: toda Escritura, ela é inspirada por Deus para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus, ele seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Essa é a palavra que você hoje tem nas mãos. Essa é a palavra que você hoje tem acesso. A palavra que você pode abrir,
ler e Deus falar com você no momento em que você lê as Escrituras. E hoje nós temos esse acesso. E a Reforma Protestante nos trouxe isso. Esse acesso à palavra de Deus. Somente a fé é o segundo ponto. Na concepção da época, no pensamento da época, o homem era salvo pelas suas obras. O homem era salvo por aquilo que ele pudesse fazer, por seus méritos. Ou quem sabe através da compra da salvação, ou quem sabe através da compra do perdão, da entrega de uma bula, da entrega de um documento, constando nele que você estava salvo, constando nele que você estava perdoado. Os reformadores também reafirmaram a fé sobre as obras. Até porque não existe obras sem fé. E não existe fé sem obras. Tiago fala muito bem isso no capítulo 2 da sua carta. E a gente tem que entender, queridos, que a salvação não é mérito humano. Não é algo que eu consigo alcançar. Não é algo que eu consiga, por mais que eu tente, por mais que eu faça, por mais que eu me dedique à obra de Deus, não conseguirei obter salvação através de nada disso. Porque salvação foi algo conseguido por Jesus lá na cruz do Calvário. Foi Ele quem conseguiu isso para mim e para você. E se salvação estivesse ao meu e ao seu alcance, certamente a gente perderia. Certamente escapava pelas nossas mãos. A salvação é obra de Deus, recebida de graça pelo homem, mediante a fé. Assim diz o apóstolo Paulo: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Também não vem de obras. Nada do que você faça ou realize pode trazer para você salvação. Não vem de obras, é dom de Deus, para que ninguém se glorie disso. Porque toda a glória é do Senhor. E sem fé, a gente nunca vai poder também agradar a Deus. Sem fé, é impossível, diz a Bíblia, agradar a Deus. E a gente obtém a nossa salvação através da fé, porque a gente, hoje em dia, pode ter a certeza, e fé é isso, fé é a certeza. Certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que eu não vejo, que não se veem. Eu posso ter fé hoje, porque eu tenho certeza que Deus vai agir em meu favor. Porque eu tenho certeza que Deus vai agir para que eu possa confirmar a fé que eu já sinto no meu coração. É botar o pé e ter a certeza que Deus vai botar o chão embaixo. Somente a graça. Os reformadores também reafirmaram a doutrina apostólica de que nós somos salvos pela graça, nós não merecemos, não é mérito nosso. Graça quer dizer isso, é um dom, é um favor imerecido da parte de Deus para conosco. Sabe o que a gente merecia de verdade? A gente merecia condenação. Porque todos nós, um dia, estávamos fazendo aquilo que não agrada ao coração de Deus. Fazendo aquilo que não agrada e não está de acordo com as Escrituras. O que a gente merecia de fato era juízo. O que a gente merecia de fato é condenação. O que a gente merecia de fato é inferno. Mas pela graça recebemos o céu. Pela graça recebemos um paraíso, recebemos a vida eterna na presença de Deus. Deus, em sua infinita misericórdia, Ele suspende esse castigo. Castigo que a gente merecia e por graça nos dá a sua salvação. É graça dele. E recebendo isso também de graça, porque não há nada que eu possa fazer para que eu compre. Não há um valor a ser pago. O único valor a ser pago foi pago pelo Senhor Jesus a preço de sangue na cruz do Calvário. Somente a Cristo é o quarto ponto. Sabe, amados, nós vivemos hoje mergulhados em um pluralismo
onde as pessoas acham hoje em dia que toda religião é boa, que todo caminho leva ao céu. É mais fácil hoje em dia a gente entrar nessa onda do politicamente correto e concordar de que toda religião leva a Deus e que no final das contas todo mundo vai ser salvo. É muito mais fácil a gente crer nisso. Mas esse não é o ensino das Escrituras. Não é isso que a Bíblia ensina. Porque a Bíblia diz que Jesus não é uma porta para que a gente entre no céu. Jesus não é uma das portas, Jesus é a porta. Jesus é a única porta. Jesus não é um caminho pelo qual nós podemos chegar a Deus, não. Jesus é o único caminho. Jesus não é um dos mediadores pelo qual você se achega a Deus. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus não é um salvador. Jesus é o único e suficiente salvador das nossas vidas. O único nome, disse o apóstolo Pedro, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, só Jesus. Palavras dele: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o quê? E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não existe outro caminho. Jesus não é uma das verdades, Jesus é a verdade. E a gente vive nesse tempo hoje, sabe? Onde as pessoas pregam que cada um tem a sua verdade. Que cada um pode falar uma verdade e a verdade não é mais absoluta, a verdade ela é relativa. Porque cada um de fato tem a sua, mas não é assim. A verdade tem um nome. E o nome dela é Jesus. Jesus disse: eu sou a verdade. A única verdade. Hoje em dia as pessoas afirmam ter as suas próprias verdades, mas Jesus é a única verdade. A gente também não pode encontrar vida em nenhum outro que não seja em Cristo. É só através dele. E só em Jesus vão poder fluir de nós os rios de água viva que ele promete. Os rios de água viva no qual ele prometeu que fluiriam de nós se nós crêssemos no nome dele. E por fim, só lhe deu glória, ou somente a Deus a glória. Meus amados, nós vivemos também hoje num mundo humanista, antropocêntrico, onde o homem é que se exalta, onde o homem é que quer obter a glória por tudo aquilo que ele faz. Eu faço, eu aconteço, eu sou quem realizo todas as coisas, onde o homem hoje mesmo, ele se autoelogia. Os homens têm procurado tomar o lugar de Deus, querendo aquilo que não é deles, querendo ser adorado como se fossem os deuses. É por isso que mais do que nunca, nós precisamos declarar em alto e bom som que toda a glória, todo o louvor pertencem a Deus. Não é a homem nenhum. A glória do homem ela é vazia. A glória do homem ela é vã. A glória do homem ela é inútil, pois só a Deus pertence em toda a glória. Queridos, lembrem de uma coisa. Qualquer coisa ou qualquer pessoa que tem tomado o lugar de Deus na sua vida, ou a quem você tem dado a glória que deveria pertencer a Deus, isso se chama idolatria. Hoje em dia, nós temos desviado os nossos olhares para tanta coisa. Hoje em dia, nós temos desviado a nossa atenção, o nosso interesse para tanta coisa irrelevante, que na verdade não nutre, não alimenta, não planifica. O mundo está aí fora tentando chamar a nossa atenção de qualquer jeito. O mundo está apelando para isso, para chamar a nossa atenção.
Mas só em Deus você deve fixar os seus olhos. Só para Ele você deve olhar. Porque todo louvor, toda glória, a sua adoração pertencem a um só, pertencem a Deus. Se você está aqui hoje, se algo te atraiu até a casa do Senhor nessa manhã, eu tenho certeza que Deus te chamou aqui para que você renda a Ele todo louvor e toda glória. Você veio aqui hoje adorar o único Deus verdadeiro, aquele que merece de nós toda a nossa adoração e todo o nosso louvor. Mas eu queria concluir dizendo uma coisa a vocês. É muito importante, sim, a gente lembrar dos dias da reforma. Mas a gente também tem que ter em mente uma coisa. Martinho Lutero, ele nunca quis fundar uma nova igreja. Ele nunca quis começar uma nova igreja, uma nova denominação. Antes ele queria que a própria igreja dele pudesse rever os seus erros e voltar às origens. E voltar àquilo que sempre foi, sem excessos, sem acréscimos, sem sincretismos religiosos assumidos durante séculos. A reforma, enquanto movimento, ela é um retorno à sã doutrina. É um movimento do Espírito Santo de Deus. Um movimento que foi tão poderoso que mexeu em muitos pontos da igreja. E para que você entenda, eu gostaria de lembrar mais uma vez que o texto que a gente leu, o texto que explodiu no coração de Lutero como uma bomba, esse texto que a gente leu, e principalmente esse versinho final do versículo 17, o justo viverá pela fé. Esse foi o texto que foi um divisor de águas na vida de Lutero e que pôde trazer tantas mudanças e muitos benefícios para a igreja cristã. E a gente tem visto tanta gente hoje em dia, sabe, perdendo tempo com tanta coisa, perdendo tempo com aquilo que não edifica, perdendo tempo com aquilo que não faz a diferença na vida do próximo. Nós temos visto as pessoas vivendo uma vida de uma maneira desordenada, vivendo uma vida de uma maneira desenfreada, fazendo todo tipo de besteira. Essa é a situação do mundo hoje, sabe? Certa vez eu vi Dom Fred dizer uma coisa, e ele costuma sempre repetir isso. E certamente vocês devem lembrar quando eu vou falar aqui agora. Dom Fred costuma dizer assim: Cristo morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a sua vida. Então, de que maneira você tem vivido uma vida que não é sua, mas pertence a Deus? Porque se você um dia entregou a sua vida a Jesus como seu Senhor e Salvador, a sua vida não mais lhe pertence. A sua vida agora é de Deus. E como você tem vivido uma vida que já não é mais sua? Como você tem vivido uma vida que já não mais lhe pertence? A gente deve viver uma vida para agradar aquele que é o dono da vida, o doador da vida, agradar a Jesus. Jesus quer que você viva a vida que Ele te deu pela fé, porque o justo viverá pela fé. Cristo não nos deu apenas o privilégio de viver por Ele, mas Jesus também nos diz, através da sua palavra, que Ele também nos deu o privilégio de morrer por Ele. Muitos desses que nós falamos aqui, desses que tentaram, de alguma maneira, corrigir os erros, eles deram as suas vidas em prol disso. Eles deram as suas vidas por isso. Porque o justo viverá pela fé. E eu prefiro muito viver uma vida que já não me agrada, mas que agrada
o meu Senhor. Como disse o apóstolo Paulo, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E eu queria que você fechasse os seus olhos, para que a gente orasse nesse instante e a gente pudesse refletir principalmente numa coisa hoje em dia. Nós também somos igreja do Senhor. Amém? Se um dia entregamos as nossas vidas a Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós fomos feitos igreja dele. E constantemente, como igreja de Deus, nós temos que estar fazendo esse exercício de olhar para dentro de nós mesmos e ver se há em nós algo que desagrada ao Senhor. Para que a gente possa voltar às origens. Para que a gente possa voltar a agradar o nome de Deus. Para que a gente possa voltar a viver uma vida segundo a palavra de Deus. Dando a Ele, somente a Ele, e a ninguém mais, a glória que Ele tanto merece. Só a Ele podemos render a Ele toda a honra, toda a glória. É só através das Escrituras, é só pela graça que obtemos salvação, mediante a fé, somente a fé. E é através das Escrituras que nos levam a viver essa vida que agrada ao Senhor. Que nós possamos orar nessa manhã como orou o salmista e rei Davi no Salmo 139. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amado Pai, nós te damos graças, Senhor Deus, nessa manhã. Te damos graças porque nesta manhã nós queremos também, como igreja tua, Senhor Deus, olhar para dentro de nós e poder fazer esse exercício, Senhor Deus, de autoavaliação. Vê, Senhor Deus, nessa manhã, se há em nós algum caminho mau, se há em nós algo que não te agrada, porque Tu és o Deus que nos sonda, Tu és o Deus que nos conhece. Então, nesse instante, Senhor, faz com que nós possamos identificar aquilo que não tem te agradado, aquilo que não tem, Senhor Deus, trazido a Ti a verdadeira glória. Vem nessa manhã, Senhor Deus, nos ajudar a enxergar esses pontos onde nós estamos nos desviando, Senhor, da Tua palavra, da Tua doutrina, de tudo aquilo que Tu queres nos dizer, Senhor. Vê se há em nós algum caminho mau. Nos guia, Senhor Deus, pelos caminhos eternos. E que nós possamos viver uma vida que já não é nossa. Uma vida que foi comprada por Ti lá na cruz do Calvário. Que nós possamos viver essa vida pela fé. Em nome de Jesus, ouve a nossa oração, Senhor, e recebe a nossa adoração nesta manhã de domingo. É assim que te oramos, no nome que está acima de todo nome, no nome santo do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, Senhor.